Olá pessoal, meu nome é Cláudio Serfati e eu sou pesquisador e professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu coordeno o Laboratório de Plasticidade Neural. Queria agradecer muito o convite para participar da jornada Neuromitos, Fatos na Educação. E como eu tenho experiência em desenvolvimento do sistema nervoso central, e em nutrição, em aspectos nutricionais, eu estou aqui hoje para falar sobre alimentação e neurodesenvolvimento. O que é fato, o que é fake nessa história toda? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre desenvolvimento do cérebro. A gente sabe que antigamente se dizia, quando a criança aprende a falar e tal, o cérebro está pronto, era o senso comum. Mas não, a aquisição de habilidades cognitivas realmente é muito maior na primeira infância, mas se estende para a adolescência e início da vida adulta. Isso é o que se chama de períodos críticos do desenvolvimento. Períodos onde o cérebro é muito plástico e é capaz de aprender de forma muito rápida. E quanto melhor a sua experiência na infância e na adolescência, melhor será a cognição na sua vida adulta. Então, é um benefício contínuo. Então, já aproveitando para falar sobre o neuromito de que o cérebro absorve tudo na infância. De fato, o cérebro absorve conhecimento na infância de uma maneira notável, mas a gente deve ter em mente que a gente não pode sobrecarregar o cérebro da criança com um excesso de atividades e tarefas. Isso é um erro, porque um excesso de atividades, excesso de tarefas gera estresse, e o estresse é muito ruim para o aprendizado, é muito ruim para o desenvolvimento do cérebro. Então, o ideal é que você tenha um equilíbrio entre uma quantidade adequada de tarefas, de atividades, sempre com coisas novas, E é muito importante que crianças e adolescentes estejam engajados nas atividades e tenham curiosidade nos conteúdos que são oferecidos. Bom, então, posto isso, rapidamente, eu queria falar o que além de uma estimulação adequada, a gente pode contribuir para um desenvolvimento saudável do cérebro. E a nutrição é uma coisa extremamente importante. Por exemplo, nos anos 60 havia o mito do bebê Johnson. Era aquele bebê gordinho, alimentado com excesso de calorias, então se alimentava as crianças com toda sorte de alimentos calóricos, acreditando que engordar era fundamental e era saudável. E não é bem assim, Quer dizer, o que a gente sabe hoje em dia é que a qualidade da alimentação é muito mais importante do que a quantidade, e eu queria esmiuçar essa questão da qualidade, Porque o que realmente é fundamental na alimentação são os chamados elementos essenciais, os nutrientes essenciais. O que são? São nutrientes que são ingeridos, são adquiridos apenas pela ingestão, pela ingesta, pela dieta. Você não produz. Dentre esses nutrientes essenciais, eu queria destacar o aminoácido triptofano, que o seu organismo não produz, as suas células não produzem, você precisa comer triptofano, e também as gorduras poliinsaturadas, principalmente os ácidos graxos ômega 3, que a gente não produz e são raros na dieta. Então eu queria destacar esses dois. Eu vou começar falando sobre o triptofano. O triptofano, por que ele é importante? Porque ele é precursor do neurotransmissor serotonina. E o neuromito é que a serotonina está ligada apenas ao humor. Realmente, os distúrbios do humor, como a depressão, a ansiedade, estão relacionados com alterações nos níveis de serotonina, mas a serotonina, no desenvolvimento, faz muito mais do que a modulação do humor. Por exemplo, nosso grupo mostrou que se você administra para um animal experimental uma dieta pobre em triptofano, você reduz enormemente a plasticidade cerebral, a capacidade de reorganização do sistema nervoso central. Então, isso denota que o quão importante é a serotonina para o desenvolvimento do cérebro. Sem serotonina, sem triptofano, portanto, sem serotonina, não há plasticidade
adequada. E vamos aos mitos, né? Ah, mas se eu comer banana e chocolate, eu estou tendo o aporte normal de serotonina. Não. A serotonina está em baixíssimas concentrações em frutas e até em vegetais, né? Não são boas fontes. Você tem que fazer muita ginástica para adquirir serotonina com uma dieta à base de vegetais. No chocolate também não. O chocolate é rico em gorduras saturadas, então também não é uma boa fonte de serotonina, né? O fato é que a serotonina é sintetizada a partir do triptofano, né? E o triptofano ele está presente em altas concentrações em proteínas de origem animal, tá? Então, se você tem uma dieta com restrição de proteínas animais, você tem que ter aporte de orientação de nutricionistas para conseguir níveis adequados de triptofano e, portanto, serotonina, tá? Então, essa é a questão. Outro neuromito que eu gostaria de falar é sobre os alimentos, sobre as gorduras, né? O neuromito é que alimentos gordurosos alimentam bem, dão saciedade, são saborosos e, portanto, são adequados ao desenvolvimento infantil, né? Ah, vamos dar batata frita, vamos dar uma fritura, que a criança gosta e fica feliz. O fato é que gorduras saturadas, tá? E eu queria incluir aí o óleo de coco, que é uma gordura vegetal, natural, né? Mas é uma gordura saturada também, tá? O excesso de gorduras saturadas, elas são nocivas ao desenvolvimento do sistema nervoso central, porque elas diminuem a quantidade de gorduras poliinsaturadas que você ingere, tá? E então o fato, outra coisa, as gorduras saturadas geram neuroinflamação. Elas inflamam não só o cérebro, como o organismo também, né? A obesidade, os distúrbios metabólicos são distúrbios inflamatórios e as gorduras saturadas fazem isso no cérebro também. O fato é que as gorduras ômega 3, além delas serem, os ácidos graxos ômega 3, além de serem anti-inflamatórios, eles são essenciais para o desenvolvimento do cérebro, para a formação de sinapses, tá? E qual é o problema? É muito fácil, né? O problema é fácil ficar desnutrido de ácidos graxos ômega 3, porque as fontes nutricionais são raras, são peixes oceânicos, nozes, castanhas, algas, né? E alguns vegetais escuros. Então, numa dieta assim corriqueira, é fácil você ingerir poucas quantidades de ácidos graxos ômega 3, tá? E o déficit desses ácidos graxos ômega 3 estão relacionados a atrasos no desenvolvimento, atrasos na formação de circuitos neurais, tá? Então, qual é a questão? Se você ingere muita gordura saturada e pouco ômega 3, você tem um cérebro inflamado. E a inflamação cerebral, mesmo aquela inflamação que não é detectada, né, quer dizer, só os exames laboratoriais poderiam detectar, elas podem estar associadas com distúrbios do desenvolvimento, como o transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E também, às vezes, mais tarde, na adolescência, com o aparecimento de esquizofrenia. Então, são distúrbios do desenvolvimento graves que podem ser potencializados por dietas ricas em gorduras saturadas. Olha só, não vale a pena, né? É muito importante prestar atenção nisso. Então, qual é o segredo de uma alimentação saudável? É o prato colorido, feito em casa, evitar comidas processadas e ultraprocessadas. E muito importante, a criança deve aprender a comer de tudo, desde pequenininha. E para que ela aprenda a comer de forma variável, vamos caprichar nas preparações, vamos caprichar nos temperos, porque ninguém gosta de comida insossa. Então, minha gente, era isso que eu tinha a dizer, né? Quer dizer, a tempestade perfeita para um desenvolvimento precário do sistema nervoso, então, é uma dieta pobre em proteínas de alto valor biológico, porque você não vai ter triptofano e, portanto, serotonina, e uma dieta rica em ácidos graxos saturados, né? e pobre em poliinsaturados, né? Então, vamos ficar de olho nisso daí,
para dar uma força para esse cérebro da criança e do adolescente se desenvolver plenamente. Um abraço.